Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNHF, mais um fundo que está negociando num preço que vou te falar, eu até tô meio ficando cansado de ficar sendo repetitivo nesse tipo de argumento, falando do preço surreal, né, que os fundos estão. Mas assim, não tem como não falar sobre isso. A gente está vendo fundo sendo negociado a preços assim. E, pessoal, eu até gosto de falar e repito isso, a questão de tomar cuidado, obviamente, com a avaliação de valor patrimonial em um multi-estratégia que tem imóvel físico, exatamente porque o valor patrimonial do imóvel físico ele é feito uma vez por ano, ele não tem marcação a mercado como o restante da carteira de CRI ou de fundos imobiliários. Mas o deságio ele ultrapassa essa minha análise e vocês vão ver que tem um ponto ali que é muito importante. E aqui, pessoal, só para a gente ver, ó, o fundo, relatório agora de novembro de 24, ele tem a cota, ele tá com a cota patrimonial 97,15, fechou 85,20 em novembro, mas olha só quanto fechou hoje, R$ 78. Assim, não tenho palavras, né? Então se a gente for pegar aqui 78 dividido por 97,15, a gente está falando de um desconto, de um deságio, né? De 20%. Cara, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa para você ignorar. Para você ignorar. Bom, fundo com quase 40 mil cotistas. Aqui hoje a carteira dele, né, ele é composto de... Ele é um multi-estratégia de verdade, eu sempre gosto de falar isso. Ele tem CRI, cota de fundo imobiliário, imóvel, ação, tem a parte de renda fixa também. Hoje CRI é o que domina o PL dele, é mais de quase 60% do PL é em CRI, sendo 12% CDI. E a outra parte, inflação, com quase inflação mais IPCA mais 12 aqui. Tem 10% de cota de FII, tem 28,9% de imóvel, aumentou um pouco porque ele tinha 2 imóveis e comprou a participação lá do HSML. Quem viu o vídeo do HSML pode fazer um link com esse vídeo aqui, que é meio que um complemento nessa parte. Tem 0,7 de ações, ele quase não muda isso aqui e manteve os 90 centavos de pagamento. Sobre aqui, pessoal, eu quero que você, se você não assistiu o vídeo do HSML ainda, dê um pause nesse vídeo, assista o vídeo do HSML e depois volte nesse exato momento. Eu estou aqui, eu não sei que tempo que eu estou gravando aqui, mas é mais ou menos uns 2 minutos e 40 aqui desse vídeo. Volte aqui para você ver essa parte. E aqui, pessoal, eles trazem a ótica da compra pelo lado do KNHF, do comprador. Lembrando, né, aquela compra que o grande problema para o HSML é a operação de recompra que ele vai ser obrigado a recomprar esse ativo daqui a um tempo, pagando o mesmo que ele pagou hoje. Então ele está fazendo um empréstimo caro, que tá dando, eu fiz umas contas aí, tá dando por volta de uns 18 a 19% ao ano o empréstimo que o HSML tá fazendo nessas operaçõezinhas de venda casada, né? Uma venda com uma recompra casada. Então aqui eles falando sobre a compra, né, de 146 milhões, e aqui o pagamento pro KNHF é um pagamentozinho carnê, tranquilo, paga 51 milhões agora, depois de 6 meses paga 17, depois mais 12 meses 17, 18, 17, aí depois só em 45 meses ele paga os outros 43 milhões. Então ele já passa a receber integralmente os aluguéis, mesmo sem ter pago, não pagou nem 30% do valor, pagou 30% do valor agora, já está recebendo o valor integral, então isso potencializa demais o resultado dele nesse período. E aqui ele falando sobre a questão do imóvel, e é um baita do shopping, e aqui a gente tem que tirar o chapéu para a gestão da HSI nesse shopping, que depois que ele... Foi uma compra que foi feita da alavancagem lá depois, logo antes da pandemia, que foi o que gerou grande parte da alavancagem que o HSML tem hoje, é o Paralela e o Uberaba, mas assim, é inegável o retorno que o potencial e o destravamento de valor para o shopping que a gestão da HSI fez. E isso é um dos pontos que me faz gostar bastante dessa parte da HSI. O que, para vocês que viram o vídeo, o que me deixa com o pé atrás é a gestão financeira. É a parte de custo de capital que eles... A parte de custo de capital que eles adotam aqui, na minha visão, não é a melhor.
Aqui falando sobre o NOI por metro quadrado, né? Isso aqui eles trouxeram dados do vendedor, do próprio HSML. E aqui que está o ponto. Adicionalmente, a estrutura prevê que o fundo terá a opção de venda da fração ideal, caso determinadas condições poderá ser exercida entre o 45º e o 60º mês, ou seja, a partir que ele pagar essa última parcela, ele pode simplesmente vender o ativo e não tem choro, HSML, recompra. Eu quero que você recompre e acabou, ele tem que recomprar. E aí, eles também falam que o HSML pode exercer do 30º ao 44º uma opção de recomprar antes, se eles quiserem, eles podem exercer, e que é uma opção de compra do HSML, e a partir do 45º mês, o KNHF tem a opção de vender, a opção de venda. E aí falando sobre a questão do retorno de 16% ao longo dos 5 anos, e obviamente, pessoal, que eles já consideram trazendo esses retornos aqui, trazendo o retorno com a venda também. Então, tá muito claro para mim que tanto o Uberaba quanto o Maceió lá no HSML, que não é o foco desse vídeo, os fundos, tanto o BTHF quanto o KNHF, vão vender. Então, para os dois fundos, principalmente esse aqui, cara, tá nadando de braçada. Obviamente, ele pagou mais caro no ativo, porque ele, se não tivesse essa opção de recompra, eu já teria criticado a compra do KNHF, porque ele pagou, acho que 50%, se eu não me engano, 40% ou 50% acima do laudo de avaliação. Porém, ele vai revender pelo mesmo preço. Então, para ele, tranquilo, ele recebe todos esses dividendos aí, pagando, ainda tem o dinheiro em caixa, que ele não precisou desmobilizar todo o dinheiro de uma vez. Sim, para o KNHF foi uma compra espetacular. Aqui todos os fundos da Kinea trazendo a questão do ofício da CVM, né? E a gente sabe que os fundos da Kinea todos são lucro contábil. Na parte de movimentação de fundo imobiliário, primeiro eles falam que eles têm, hoje está com 194 milhões, e citam aqui embaixo, né, eles não detalham muito isso é padrão deles, que as posições que eles mexeram, né? Ó, eles reduziram tanto o fundo de escritório, de shoppings, e aumentaram a parcela de fundo de CRI, e de fato, pessoal, a gente está vendo no mercado, tudo bem que grande parte de fundo de tijolo está descontado, mas fundos de CRI, principalmente, a gente não via descontos como esse há muito tempo. Então a gente está vendo fundos de CRI negociando com deságio, sim, que não é padrão, mesmo para uma situação como a gente está hoje. Tijolo seria mais plausível, mas não fundo de CRI, e o KNHF entende isso, né? Então eu acho que isso vale inclusive para você que é um investidor, levar isso em conta, porque se o gestor está comprando fundo de CRI, é porque tem fundo de CRI aí que está negociando muito barato, até em relação aos fundos de tijolo. Mas hoje está dando para você fechar o olho e comprar, você vai se dar bem. Não é recomendação, tá? Obviamente porque eu também não falei qual é o ativo e nem o preço. Na parte de CRI não teve nenhuma movimentação, o fundo continua com a mesma coisa. Aqui que eu queria trazer. Pessoal, olha só, eu gosto dessa tabela de sensibilidade que o fundo traz, inclusive, pessoal, para quem assistiu o vídeo da live que eu fiz com a gestão da AF, né, que eu comentei com eles que o AF não tem a tabela de sensibilidade, eles têm lógica de trazer, porque a tabela de sensibilidade às vezes confunde um pouco. Ela não é um demonstrativo de retorno. Não está falando que se você comprar 81,50 a cota de mercado, você vai ter um retorno de 15 IPCA mais 15. Não. Isso é o retorno da carteira de crise em função da duration da carteira, ou seja, do prazo de vencimento médio de todos os CRIs que tem na carteira. Não necessariamente isso se transforma em rendimento, tá? Mas o que é mais interessante é o seguinte, o fundo hoje, negociando a 78, ele está com um yield, tirando a taxa de administração implícito, de provavelmente uns 16%. IPCA mais 16%. É coisa de louco. E aqui outro ponto, negociando, aí que eu falei para vocês no início, para vocês tomarem cuidado no VP, porque tem a parte de imóvel, e eles trazem a sensibilidade em relação ao custo de reposição dos ativos, de imóveis. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma base de comparação, a compra do Faria Lima que eles fizeram, que foi acho que o segundo imóvel que eles compraram para o portfólio, o primeiro foi aquele do TEP, né, acho que foi o São Luís, se eu não me engano, e esse o Faria Lima. No Faria Lima eles pagaram 44.500 o metro quadrado, e a cotação do fundo hoje traz a cota o preço por metro quadrado desse ativo para menos de 18 mil. Ou seja,
o custo de reposição está mais de 50% de desconto, quer dizer, bem mais de 50%, 60% de desconto. E aqui a acessibilidade da carteira de fundo imobiliário, ou seja, que eles estão querendo dizer aqui que tem potencial de valorização de 70%. Obviamente que eu acho que isso aqui é um pouco de forçação de barra, mas mesmo assim, cara, é muita coisa. Para mim, o KNHF hoje, assim, e por ser analista CNP, eu posso falar isso, embora eu não esteja recomendando, eu faço isso mais para os membros da comunidade, se você tiver interesse, até porque o preço que eu coloco é um preço que eu entrego o retorno para todos os preços dos ativos, eu mostro o racional para ter esse preço e entregar retorno. O KNHF, assim, para mim é uma das distorções mais gritantes que a gente está vendo hoje no cenário de fundo imobiliário. Esse mês ele gerou um pouquinho mais de resultado, mas manteve o pagamento de 90 centavos, que é o que eles vêm fazendo, e o KNHF acho que é o único fundo da Quineia aí desses fundos que tem essa situação de linearizar. Embora mesmo ele sendo regime contábil, ele tem essa postura de linearizar, né, e fazer reserva. Então ele está com 37 centavos, aumentou um pouquinho em relação ao mês passado. A gente vê aqui que o resultado de fundo imobiliário foi o que mais impactou positivamente esse mês, muito em função provavelmente dessas trocas que eles fizeram de comprar fundo de CRI mais barato e tendo um yield maior. Então isso aqui é gritante a diferença, né, em relação ao mês passado, que inclusive fez com que eles tivessem 3 centavos a mais aí para fazer a reserva. Aqui lembrando que no caso do KNHF ele tem uma composição de inflação, de trazer o resultado do indexador muito parecido com o KCRE, que é sempre 2 meses antes. No caso do Canip, ele já pega o mês anterior e o mês anterior a ele, né? Então, se a gente está falando de novembro, ele já pegou outubro e setembro. Já no caso do KCRE e do KNHF, ele pega setembro e agosto. Nós estamos em novembro, ele pula outubro, pega setembro e agosto. Então, agosto só vai sair o mês que vem, então a gente vai ter provavelmente um resultado maior aqui, inclusive na parte de CRI no mês que vem. A gente vê a composição aqui, né? Teve uma baita de uma composição de dividendos, né? Praticamente 3 centavos por cota desse mês foi de dividendo de fundo imobiliário. Aqui a composição do pagamento, né? Dos imóveis físicos. Aqui, assim, isso aqui para mim é assustador. E aqui os ativos do fundo. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.